Boa noite a todos. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, vereadoras, da comunidade aqui presente, saudar o Sávio, doutora Lidiane, a nossa primeira-dama aqui da Câmara, a Maévia, que acompanhando seu vereador, nossos servidores que nos acompanham aqui, nos dão assistência nos bastidores, a todos que nos acompanham de forma virtual, e aos demais presentes. Declaro assim aberta a 10ª sessão ordinária de 2022 do primeiro período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim, chamada regimental. Adriano Coelho dos Santos, Carlos Alberto Cipião, Flávio Cavalcante de Lima, Gerardo Correia da Silva Júnior, eu, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Cavalcante de Souza, Monique Ribeiro da Costa, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. Nenhum vereador ausente. Dando início aos nossos trabalhos, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 02 de 2018, de 14 de maio de 2018. Num pedaço do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortinho o lugar certo. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu,
teus encantos fascinam nosso olhar. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Iniciando o pequeno expediente, faremos a leitura, discussão e votação da ata da nona sessão ordinária de 2022, realizada dia 13 de abril de 2022. O Rafael com a leitura da ata. Ata da nona sessão ordinária da oitava legislatura do primeiro período legislativo do ano de 2022, da Câmara Municipal de Fortim. Às 18 horas do dia 13 de abril do ano de 2022, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, Rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, Centro Fortim, Ceará, realizou-se mais uma sessão ordinária convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa, sob a presidência da senhora Keitiane Meira da Silva Simonassi, vice-presidente Orlando da Costa Oliveira, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário o senhor Gerardo Corrêa da Silva Júnior, e dos vereadores Adriano Coelho dos Santos, Carlos Alberto Cipião, Flávio Cavalcante de Lima, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Cavalcante de Souza e Monique Ribeiro da Costa. Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. Estando presente a maioria dos vereadores, a senhora presidente abriu a sessão desejando uma boa noite a todos. Neste momento, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme a resolução número 02 de 2018, de 14 de maio de 2018. Iniciando o pequeno expediente. O servidor designado, o senhor Rafael Alfredo dos Santos, fez a leitura da ata da oitava sessão ordinária de 2022, conforme a forma regimental desta Casa Legislativa. A mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. Em seguida, fez a leitura das seguintes matérias: projeto de lei número 06 de 2022, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior, moção de aplausos e congratulação número 01 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza, indicação número 03 de 2022, de autoria dos vereadores Keitiane Meira da Silva Simonassi, Adriano Coelho dos Santos, Carlos Alberto Cipião, Flávio Cavalcante de Lima, Gerardo Corrêa da Silva Júnior, Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Cavalcante de Souza, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. Requerimentos número 40 e 41, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi. Iniciando o grande expediente, fizeram uso da palavra Keitiane Meira da Silva Simonassi, Carlos Alberto Cipião, Gerardo Corrêa da Silva Júnior, Orlando da Costa Oliveira, Raimundo Tomás de Souza, Adriano Santos, Monique Ribeiro da Costa, Marcos Cavalcante de Souza e Flávio Cavalcante. Iniciando a ordem do dia. A presidente verificou a presença da maioria dos vereadores e, em seguida, colocou em discussão e em votação as seguintes matérias: projeto de resolução número 01 de 2022, de autoria da mesa diretora, moção de aplausos e congratulação número 01 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza, os requerimentos número 35, 36 e 37 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza, os requerimentos número 38 e 39, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa, todos aprovados por unanimidade. Em seguida, a presidente declarou encerrada a ordem do dia. Iniciando as explicações pessoais, fizeram uso da palavra Marcos Cavalcante de Souza, Orlando da Costa Oliveira e Keitiane Meira da Silva Simonassi. Não houve inscrição para a tribuna livre. Em seguida, a presidente declarou encerrada a nona sessão ordinária de 2022. E nada mais havendo a constar nessa sessão, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será devidamente assinada pela presidente
pelo segundo secretário e por mim. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada. Leitura do requerimento número 04, número 42 de 2022, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 42 de 2022. Senhores vereadores, a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário e este aprovado, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, solicitando a adoção de providências no sentido de regulamentar o tráfego de quadriciclos e veículos UTV, veículo utilitário multitarefas, na orla do município de Fortim, inclusive no trajeto de suas residências até o posto de combustíveis. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo atender à demanda da população fortinense no sentido do município regulamentar o uso de quadriciclos e veículos UTV em nossa orla. Alguns municípios já regulamentaram por meio de lei. O nosso Fortim, município com elevado potencial turístico, necessita dessa regulamentação. Acrescente-se também a demanda dos próprios moradores residentes no município que têm esse tipo de veículo e estão se sentindo desamparados devido às constantes abordagens da Polícia Rodoviária Federal e do Detran. Diante o exposto, espero poder contar com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente propositura. Leitura do requerimento número 43 de 2022, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 43 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora, ouvindo o plenário, na devida forma regimental, que seja enviado ofício e em anexo cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, solicitando a ação itinerante da Junta de Serviço Militar de Fortim nas comunidades rurais do município de Fortim, ofertando serviços de emissão de documentos. Justificativa. Levar atendimento e oferecer serviços da prefeitura para a população das comunidades rurais que moram distante da sede da cidade de Fortim, visa facilitar a vida dos fortinenses. É importante a prefeitura realizar ações de serviços integrados juntos aos departamentos e órgãos da administração, levar a cidadania no meio rural. Sendo assim, o presente requerimento é de fundamental importância e se faz necessário. A solicitação objetiva facilitar a emissão de documentos para as pessoas que moram nas comunidades rurais da cidade de Fortim. É prazeroso servir e atender a população junto aos demais colaboradores da administração direta da Prefeitura de Fortim, que darão uma enorme contribuição na emissão de documentos. Será uma iniciativa que vai trazer serviço do poder público tão essencial na vida das pessoas. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso e visão do prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, reitero votos de estima e apreço. Leitura do requerimento número 44 de 2022, de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 44 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Flávio Cavalcante de Lima requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário e este aprovado, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando a realização de serviços de terraplanagem e cascalhamento compactado em toda a extensão da estrada que liga Tapuio a Tanques e Mosquito. Justificativa. Em virtude do período chuvoso, o referido trecho se encontra em péssimas condições. A estrada acaba se deteriorando, provocando o aparecimento de inúmeros buracos, os quais causam danos aos veículos e até mesmo acidentes.
colocando em risco a vida dos moradores das referidas localidades. A solicitação da recuperação da via de acesso visa atender aos pedidos das pessoas que se utilizam da via, principalmente os moradores da estrada que liga Tapuia a Tanques e ao Mosquito. Diante do exposto, eu espero poder contar com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente propositura. Leitura do requerimento número 45 de 2022, de autoria da vereadora Ketiane Meira da Silva Simonassi. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 45 de 2022. Senhores vereadores, a vereadora Ketiane Meira da Silva Simonassi requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário e este aprovado, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, requerendo a realização de mapeamento de trilhas para tráfego de veículos 4x4, bugs, motocicletas, quadriciclos, veículos UTVs, veículo utilitário de multitarefas e demais equipamentos congêneres, com o propósito de regulamentar as atividades de off-road no âmbito do município de Fortim. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo atender a demanda da população fortinense e tem se manifestado por meio de nossa ouvidoria virtual, solicitando leis ou atos normativos no sentido de regulamentar as atividades off-road no âmbito do nosso município, seguindo o exemplo do governo do estado do Ceará, que regulamentou as atividades off-road por meio da Lei Estadual número 17744, de 29 de outubro de 2021, bem como de outros municípios do nosso estado. Faz-se necessário que o Poder Executivo promova meios para realizar essa regulamentação no âmbito do nosso Fortim. Nosso município tem um potencial turístico promissor, culminando com a geração de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local. Aliado ao crescimento turístico, deve o município dispor de leis que regulamentem essas práticas, representando incentivo e segurança aos populares e turistas que visitam as nossas belezas naturais e atrações turísticas. A realização do mapeamento georreferenciado das áreas transitáveis, tais como as trilhas utilizadas pelos bugueiros, a trilha dos mandacarus, objetiva a preservação do meio ambiente, impedir riscos à livre circulação de pessoas e a população residente nas áreas mapeadas de trânsito livre. É importante entender que o mapeamento e circulação, ora requeridas, deve ser alcançar em trechos rurais e urbanos. O trânsito dos veículos ATVs e UTVs e motocicletas off-road em vias locais, coletoras e arteriais, quando da necessidade de desembarque de veículo, acesso a abastecimento, manutenção e travessia entre trechos de atividade de off-road. Diante do exposto, espero poder contar com o apoio dos nobres colegas para aprovação da presente propositura. Leitura do requerimento número 46 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 46 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira, solicitando que junto à CAGES seja feita a ampliação da rede de abastecimento de água na rua Raimundo Bala, Rua da Verdura, na cidade de Fortim. Justificativa. O requerimento que ora faço se justifica na necessidade dessa ampliação de rede de água e no grande benefício que esse precioso líquido, a água, vai proporcionar às famílias que moram nessa rua, tendo assim os pedidos de ampliação da rede de abastecimento de água da rua em questão. Sendo assim, o presente requerimento é de fundamental importância e se faz necessário. A solicitação objetiva facilitar a acessibilidade à água para as pessoas que moram na rua Raimundo Bala, Rua da Verdura, na cidade de Fortim. É prazeroso servir e atender pedidos da população. Será uma iniciativa que vai trazer benefícios e uma ação louvável de um gestor municipal, fortalecendo assim o compromisso de garantir o bem-estar das pessoas, garantindo o direito da acessibilidade a várias pessoas à água
que é um bem comum tão essencial na vida das pessoas. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores do bom senso e visão do prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, reitero votos de estima e apreço. Leitura do requerimento número 47 de 2022, de autoria do vereador Marcos Aurélio Monteiro. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 47 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Marcos Aurélio Monteiro, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora, ouvindo o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e, em anexo, cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, bem como à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, solicitando que seja colocado pontos de tomadas e ligação de água no cemitério registrado na rua Carolina Miranda, para reformas e construções de túmulos na localidade de Pontal do Maceió, que essa gestão pública entenda necessário ou que os colegas vereadores indiquem. Justificativa. Atendendo a um pedido da população, o presente requerimento tem por base a disponibilização de água e energia apropriada e acessíveis para que a população de Fortim e visitantes possam usufruir. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso e visão do prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, reitero votos de estima e apreço. Iniciando o grande expediente, é momento de facultar a palavra aos senhores vereadores, se assim desejarem nesse momento. Pois não. Palavra com o vereador Marcos. Boa noite, senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, povo que aqui assiste, professor Sávio, seja bem-vindo. Minha amiga Maévia, que não perdeu ainda nenhuma sessão depois da posse do seu esposo. Eu queria primeiro parabenizá-la por esses dois requerimentos. E a gente que faz parte do Contur, eu e a vereadora Monique, já entramos em contato desde o ano passado, a questão junto com a secretaria, com o secretário Marcelo, e eles lá já disseram que já tem todas as áreas pré-estabelecidas, onde vai descer, onde pode descer carro, aonde não pode, o off-road, por onde vai passar, por onde vai subir na trilha dos cactos, lá no farol, lá embaixo no suspiro da baleia, e disse que ia mandar já para cá um esboço de projeto de lei para a gente discutir e a gente botar para aprovação. Não sei se por causa da pandemia ele também parece que fez uma cirurgia, não foi? O Flávio Marcelo. E aí a gente já poderia, junto com esse requerimento da senhora, já cobrar também que venha esse projeto de lei, porque tem muita gente pedindo, muitos esportistas, né, aqui do Fortim, e aí a gente precisa dar essas delimitações para saber. Lá também ele disse que estava pré-estabelecida onde eram os banhistas, kitesurf, e todas as outras delimitações onde as pessoas poderiam ou não e aonde poderia trafegar. Então, junto com esse requerimento, reforçar, quando a senhora for encaminhar para lá, a gente encaminhar da Câmara, que já teve essa discussão no Contur, o Legislativo participou, já cobrou e eles ficaram de enviar o projeto de lei para a gente já homologar aqui e aí dar as devidas providências, tá bom? A palavra continua facultada. Vereadora Monique com a palavra, depois eu complemento o que Boa você noite falou. a todos os presentes. Só inicialmente aqui, só registrar que hoje é o aniversário da minha filha Ágata, tá fazendo 11 aninhos. Ela vai me odiar, mas deixar aqui registrado. Boa noite a todos. E com relação a essa situação que o vereador Quito falou, realmente a gente está só aguardando eles mandarem, né? Acredito que por conta dessa situação que o Flávio Marcelo fez uma cirurgia, que eu soube, deve ter atrasado um pouquinho, mas a gente está aguardando a qualquer momento uma reunião lá para a gente poder estar encaminhando. Agora, é importante incluir, inclusive, essa situação do primeiro requerimento aqui do número 42,
da presidente desta casa, que é uma situação que a gente que já teve quadriciclo, a gente passa muito, porque eles querem que a gente tenha aquele carrinho que leva atrás, como é o nome, para botar o quadriciclo para levar para a praia. A carrocinha. Não pode andar na cidade. A gente teve um problema uma vez que teve que levar para consertar no centro da cidade e a polícia foi atrás e deu uma confusão danada. E fica essa dificuldade. Ninguém pode ir para a praia, ninguém pode. Tem o quadriciclo, mas não pode utilizar. É muito complicado isso aí, realmente. E a gente vê em outros municípios, não tem essa situação, né? Eu nunca vi esse tipo de problema em outros municípios. Eu tenho um primo que reside em Touros, no Rio Grande do Norte, e ele tem vários, que ele inclusive aluga na praia e não tem problema nenhum de levar. E aqui a gente acabou vendendo porque dava tanto problema, a polícia vivia na minha porta, que era melhor não ter. E a gente estava fazendo no final, entrando pela Brisa, para sair na Barra, para já pegar pertinho da praia para não ter problema. Então, realmente, eu achei assim bem importante isso aqui, que acredito que possa até ser incluído nesse projeto de lei que o Legislativo ficou de mandar, para poder já deixar acertada essa situação, para acabar com esse problema, né? Porque o quadriciclo, por não ter placa, aí fica sem legislação, assim, não, regulamentação, exatamente, não tem nada que ampare. E aí cria essa dificuldade toda. E ainda tem uma situação, no nosso caso que a gente comprou de segunda mão, a nota fiscal não era no nosso nome. A gente comprou de terceiro. Então, se fosse apreendido até para resgatar, ia ser complicado. Porque, né, a gente comprou de uma pessoa, mas que não tinha nenhum tipo de amizade, ia ser complicado para poder retirar se fosse apreendido. Então, eu acho isso aqui uma situação bem importante. E sobre esse requerimento aqui do vereador Júnior, eu acho também bem importante. Inclusive, eu conversei com o chefe de gabinete recentemente, que eu precisei tirar a minha habilitação, renovar a habilitação, e por conta da alteração de nome, como a minha identidade estava com o nome de casado, eu sofri para tirar aqui essa nova identidade. Me explicaram que é uma situação do Estado, que só dá 50 vagas, e aí quando é no dia de receber, que se eu não me engano foi as 50 vagas, de cumprir as 50 vagas, o pessoal amanhece aqui. 5 horas da manhã o pessoal já está na fila, 6 horas, para pegar o número, a ficha, que só dão 50 fichas, para posteriormente ser agendado o dia que vai ser atendido. Nesse dia é só das fichas. Aí eu até perguntei para ele se não poderia ficar fazendo os registros, porque o que eu sei é que só mandam 50 para o Estado, que ele só faz 50, salvo engano, por mês. Mas o atendimento, no meu ver, foi a minha sugestão para ele, poderia ser feito diariamente das pessoas, porque registra tudo no sistema deles e só levaria por mês de 50 e 50. Porque quando deixa aquela demanda que o pessoal fica aqui agoniado para atendimento, eu acho que fica muito complicado. E foi exatamente a minha sugestão para o chefe de gabinete, né, de que visse essa situação, porque o pessoal estava reclamando muito, que tinha que amanhecer aqui para pegar essas fichas. A próxima data até sei, que é dia 28. Eu peguei uma desistência, que foi até da Aninha, eu fui fazer um procedimento ali e a Érica me disse, a Aninha ia fazer, mas não fez, Monique. Se você quiser a ficha dela, eu digo, pelo amor de Deus, que eu estou sem dirigir, porque eu só posso receber a minha habilitação quando eu tirar a identidade com o nome de solteira. Aí estou esse tempo, desde fevereiro, sem poder dirigir por causa disso, não consegui tirar a minha identidade. Monique, só uma parte depois, viu? Tá, Só uma pode parte. ficar à vontade. Essa situação eu já passei também. Aliás, não passei, estou passando. E aí o povo procura a gente vai querer ajudar a tirar a identidade, e a situação é essa. Já falei pro William, vim aqui de Barra de Chuva, tinha mais ou menos umas 70 pessoas. 70 mais ou menos, que sabe que hora era? Mais ou menos umas 5h30 da manhã já tem gente aí. Não existe isso. Eu tenho certeza que tinha que acabar com isso.
Como é que acabaria com essa que você falou? Não existe, aí, tipo, não, tem que vir fazer o atendimento. Eu também Agora, na hora de mandar, vai mandando aqueles, eles sabem, vão se programando e mandando aqueles que vão 100, manda 50, depois manda os outros que chegou a 100, depois manda que chegou a 150. Mas tá tendo esse caso aí. Eu bati até uma foto, registrei, falei pro Júnior, não foi, Júnior? Falei pro Júnior, dei a sugestão pro ele ir lá, ele falou que é o Estado, problema. Mandei ele ir lá conversar com as pessoas maior, assim que tem as autoridades maiores, para poder facilitar, abrir mais 20 vagas, 10 ou 15 ou 20, enfim. Precisa ser melhorar essa situação, porque aí o povo estão procurando, e a questão do agendamento, as 50, aí o povo manda fala e sai os comentários aí na rua. Eu sei que não é culpa eles, não tem culpa, mas se precisa se resolver de outra maneira, se não. É porque se no dia ela fizer todas as 50 e fica Não fica. outros dias sem trabalhar. Ou É- sem receber É nada. porque o que eu percebi é assim, eles têm um dia que entrega as fichas. Aí quando entrega a ficha, marca para outro dia fazer o atendimento. Tipo, marca, sei lá, 3, 4 por dia, não sei exatamente quantos são, tô chutando. Mas aí marca dia tal, atender tantas pessoas. Viu, Monique? Dia tal, entendeu? Só que aí é muito complicado. Outra coisa que eu acho, não acho desnecessário, eu não entendo muito, mas a pessoa já vem ficar naquela fila, pegar a ficha para marcar. Tipo, eu venho no dia 30, e aí a pessoa que eu trouxe pegou uma ficha pro dia 18, aí volta no dia 18. Exatamente. Por que não atende no dia do atendimento? Já que é só 50? E tem 2 pessoas para atender? Eu vejo dessa maneira. Já que vai atender 50, acho que não vai dar para atender 50, fica aí até 1 hora da tarde e atender 50. Foi o que eu sugeri Aí a minha pro- pessoa lá pegou a ficha, foi até a 28, eu acho, ou foi a 29. Tal dia. E aí o que acontece? Marcou pro dia 18, que foi antes de ontem, que veio para fazer a dela. 4 pessoas por dia. Não existe. Se é 50, vamos atender, já que a pessoa vem, pegar fila. E vamos atender as 50. Então agendar 25 e 25 pro dia 15, enfim. Não sei. Pronto, eu acho assim. Diariamente as pessoas poderiam vir. Se a pessoa que está lá à frente acha que só dá para atender 10, entrega 10 fichas para o dia para preencher no sistema. Posterior, aí todo dia faz o atendimento da quantidade que der, tipo 10. Eu acredito que não vai chegar a 10 todo dia se abrir, não vai chegar a isso todo dia. E aí vai mandando dos mais antigos para as vagas que o Estado liberar. Se o Estado liberar 50 vagas, manda 50 documentações para lá. Se for 70, 70. Agora, eu sou contra essa situação de um dia só para entregar as fichas, porque o pessoal amanhece, como aconteceu. Eu cheguei aqui 8h30, já tinha distribuído todas as fichas. Eu fiquei. Agora só 28 de abril. Eu digo, não acredito. Aí tive a sorte da Érica me dizer, não, a Aninha desistiu, eu posso pedir a ficha dela. Foi a minha sorte, senão não tinha feito ainda. Então, mas eu já explanei tudo isso pro chefe de gabinete, pro William. Muito jovem, Monique, muito jovem, esperando tirar sua primeira identidade. Muito jovem, mas é muito, né? 10 não, eu tenho mais ou menos 40 para tirar e me procura. Não é sério. Não, mas sério. é sério. O pessoal Sério, o que eu tô reclamava falando muito. aqui E não é- o antigamente. que eu tô falando aqui não é brincadeira. É sério. Eu tenho uns 40 jovens que me procuraram, que eu cheguei a falar como é que estava, se eles tinham documento. A gente só tem um registro, não tem identidade. Eu nem trago, porque eu sei que não dá para resolver. É. Felizmente, tem que melhorar essa situação. Gente, assim, viu, Monique, ainda dentro da sua fala, você ainda está com a palavra, mas não queria nem me estender muito, porque o colega está com compromisso e eu queria, tipo, encerrar a ordem do dia para a gente falar no final, mas só fazendo ainda um complemento dentro da fala da Monique. Logo que a gente tomou posse aqui como presidente, minha primeira ideia era implantar esse sistema na Câmara, porque vários municípios já têm fornecimento de identidade pela Câmara, e aí eu tentei um contato meu na PEFOS, uma amiga minha que trabalha na PEFOS, deu o contato do chefe, né? E eu estou passando para vocês, para que a população também fique inteirada, né? Que às vezes a pessoa não sabe. De fato, para o município de Fortim, só é disponibilizado essa quantidade. Por isso que eles nem abriram a possibilidade de fazer na Câmara, porque eu penso assim, que era uma forma
de ajudar a população e de colocar a Câmara à disposição do povo. Então, busquei logo tentar fazer isso, mas infelizmente a resposta que eu tive, até formalizada, eu tenho até e-mail, é que a PEFOS, né, que é o Instituto de Identificação Responsável, Polícia Forense, que é o responsável pelas identificações do estado do Ceará, não tem contingente de pessoal suficiente e os municípios ficam com aquela cota limitada. E essa forma que o município de Fortim estabelece para fazer a coleta, né, a distribuição de já é o parâmetro adotado por eles via Estado. Inclusive, em Fortaleza, quando você vai tentar tirar a identidade, é um sufoco, é uma situação terrível. Aí, infelizmente, a gente pode dizer assim, que está nas mãos do Estado para essa situação. Eu não vou me aprofundar para não comprometer o horário do colega, mas ao final, se vocês me permitirem, a gente retorna a esse debate, inclusive também fazer um complemento no que vocês pontuaram sobre esses dois requerimentos. O vice-presidente da casa, o Orlando, também quer fazer uma parte na sua fala, Monique. Não só para complementar, minha mãe precisou da identidade agora urgentemente para comprovar uma aposentadoria. E a gente tentou até em Fortaleza, mas não tinha, só por próprio meio. E aqui a remessa, quando é aquele número que é feito aqui, que é enviado para Fortaleza, inclusive a última vez que foi enviado foi dia 28, dia 18, foi dia 28, estou confuso com a data. O Estado pode passar até 45 dias para devolver essa identidade. Já tem esse prazo de até 45 dias. Inclusive, como não deu certo lá a minha mãe em Fortaleza, tiramos aqui, mas ainda estamos no aguardo que retorne o documento. Obrigado pela parte. Pronto, eu vou encerrar agora, depois a gente abre novamente essa temática quando encerrarmos aqui, depois que a gente fizer as votações, o vereador Flávio fica tranquilo para ausentar. Podemos, assim, iniciar, ou mais algum vereador deseja falar nesse momento? Então, vamos aqui iniciar a nossa ordem do dia, confirmando a presença da maioria absoluta dos vereadores, nenhum vereador ausente. Já passemos à discussão e votação do projeto de lei número 06 de 2022, de autoria do nosso segundo secretário da Casa, vereador Gerardo Correia da Silva Júnior. O Rafael com a leitura da ementa. Projeto de lei número 06 de 2022, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus, Covid-19, no município de Fortim. Discussão e votação do projeto. A votação é nominal, a gente faz por ordem alfabética. Como vota o vereador Adriano Coelho dos Santos? Voto pela aprovação. O líder do governo, Carlos Alberto Cipião, como vota? Voto a favor. Voto a favor. O vereador Flávio Cavalcante de Lima, como vota? Voto pela aprovação, presidente. O autor do projeto, segundo secretário da Casa, Gerardo Correia da Silva Júnior, como vota? Voto a favor, presidente. Vereadora Márcia Vieira dos Santos, como Voto vota? a favor, vereador. O vereador Marcos Aurélio Monteiro, como vota? Voto a favor. O vereador Marcos Cavalcante de Souza, como vota? Voto pela aprovação, senhora. Vereadora Monique Ribeiro da Costa, como vota? voto pela aprovação. O vice-presidente da Casa, Orlando da Costa, como vota? Senhora presidente, meu voto também é pela aprovação. O nosso primeiro secretário, Raimundo Tomás. Pela aprovação, presidente. Assim, o projeto de lei número 06 de 2022, de autoria do vereador Gerardo Correia da Silva Júnior, está aprovado por unanimidade. Dando seguimento à nossa ordem do dia, já passo aqui a discussão e votação da indicação número 32, de autoria dos vereadores Keitiane Meira da Silva Simonassi, Adriano Coelho dos Santos, Carlos Alberto Cipião, Flávio Cavalcante de Lima, Gerardo Correia da Silva Júnior,
Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Cavalcante de Souza, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. O Rafael com a leitura da ementa. Indicação número 03 de 2022, que sugere ao senhor prefeito municipal a instituição de projeto de lei que dispõe sobre a programação da cultura oceânica nas instituições públicas. O projeto está em discussão, a votação segue nominal. Por ordem alfabética, como vota o vereador Adriano Coelho dos Santos. Voto pela aprovação. Vereador Carlos Alberto Cipião. A favor. Vereador Flávio Cavalcante de Lima. Pela aprovação, presidente. Segundo secretário da Casa, Gerardo Correia da Silva Júnior. Voto a favor, presidente. Vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira. Voto a favor. Vereador Marcos Aurélio Monteiro, como vota? Voto a favor. Vereador Marcos Cavalcante de Souza, como vota? Voto pela aprovação, senhora presidente. Vereadora Monique Ribeiro da Costa, como vota? Voto pela aprovação. Vice-presidente da Casa, Orlando da Costa Oliveira, como vota? Senhora presidente, eu voto também pela aprovação. Primeiro secretário da Casa, Raimundo Tomás, como vota? Pela aprovação, presidente. Assim, a indicação número 03 de 2022, de autoria dos vereadores já mencionado, também está aprovada por unanimidade. Discussão e votação dos requerimentos 40 e 41, ambos de minha autoria, vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi, o Rafael com a leitura das emendas. Requerimento número 40 de 2022, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a recuperação da pavimentação da estrada que liga a localidade de Guajiru a Paudólia. E o requerimento número 41 de 2022, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que sejam construídas faixas de pedestres elevadas no acesso à Escola de São Barbosa entre Guajiru e Paudólia. Os requerimentos 40 e 41 estão em discussão. A votação dos requerimentos é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimentos 40 e 41 de 2022, aprovados por unanimidade. Discussão e votação do requerimento número 44 de 2022, de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima. O Rafael com a leitura da ementa. Requerimento número 44 de 2022, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a realização de serviços de terraplanagem e cascalhamento compactado em toda a extensão da estrada que liga Tapuio, Tanques e Mosquito. O requerimento número 44 de 2022, de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima, está em discussão. A votação é simbólica. Os vereadores que concordam, fiquem como estão. Requerimento número 44 de 2022, também aprovado por unanimidade. O vereador Flávio, com isso, fica liberado para... A gente encerra aqui a nossa ordem do dia e abrimos aqui os debates, né? Como, na verdade, retomamos. Vereadora Monique, vereador Quito, se pronunciou, nosso primeiro secretário. Eu vou, assim, pela ordem, retomar a palavra à vereadora Monique, que estava com ela, para que a gente siga nos debates. Pois não, Monique? Só voltando ao assunto, assim, o serviço ele melhorou bastante por conta da situação de que antigamente já chegou a passar um ano, eu já tive pessoas que reclamaram de um ano para receber uma identidade. Mas, com relação a essa situação do atendimento, foi até uma sugestão. O William, ele não me disse que não poderia, né?
que era pelo menos para aquela pessoa não voltar de mão abanando, como se diz, né? Já fazia aquele cadastro, deixava tudo prontinho e depois só levaria para o estado de acordo com a ordem, claro, de quem foi atendido primeiro. Aí, só para concluir, o requerimento do vereador Júnior é muito bom, mas a gente está tendo a dificuldade aqui. Aí, infelizmente, eu acho que é uma coisa que o município, no momento, não tem como atender, não por culpa dele, por conta do estado, né? Mas seria bom que, se de alguma forma, a gente pudesse ter contato com a pessoa lá responsável do estado, para ver que eu acredito que o município já deve até ter procurado, mas para ver se não consegue uma demanda maior, porque se a gente não pode tirar a identidade, meu amigo, fica complicado, né? Só isso mesmo, pessoal. Boa noite. Monique, sobre o procedimento, né? Eu que deduzo que seja tipo um procedimento padronizado. Eu estava procurando aqui o e-mail, ver se eu. Depois eu vou procurar, se eu achar, eu te passo. Porque foi bem no ano passado ainda, a gente ainda estava na pandemia, quando eu tentei o contato, inclusive minha reunião com ele foi virtual. Nessa tentativa de colocar sempre a Câmara à disposição da população, né? Aproximando a população de Fortim a nós vereadores, aos nossos servidores, e a tentativa era essa. Infelizmente, eu fui barrada com essa informação de que o Estado não tinha, né, esse pessoal para fazer essas emissões. Enfim, vamos rezar para que a gente cada vez possa estar fazendo ajustes que melhorem o dia a dia da nossa população. Acho que, com certeza, se a sua sugestão, né, for possível do município alocar dessa forma, acredito que é uma excelente sugestão. O vereador Raimundinho, dentro da fala da vereadora Monique, ainda estava complementando, e assim eu passo para ele. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, colegas que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, funcionários, né, desta casa. E é uma coisa, a sugestão da Monique é uma das melhores que eu encontro hoje no momento. Porque o que é que nós queremos com essa fila que está acontecendo, aquelas pessoas que voltam, que não é atendido, que vem no próximo mês, continua não sendo atendido, porque já chega, às vezes chega atrasado, não pega ficha. Eu mesmo desisti, eu não vim mais. Eu já vim 2 vezes, eu não venho. Entendeu? Aí se eu vim agora, a gente tem que voltar no dia 28 do próximo mês para remarcar, não sei o dia do mês, se vai ser dia 9, dia 10, dia 18, enfim. Eu acho que a sugestão da Monique, tem que ter alguma coisa para a pessoa pelo menos não vir e voltar. Não vir ao mês, vir no outro mês, entendeu? Mas eu digo, essa sugestão que tem que fazer, eu acredito que seja aqui, que o Estado não vai poder fazer, né, Júnior? Tem que ser uma sugestão do município. Ele procurar uma maneira não tem outra maneira melhor do que a da Monique, não. Eu encontro essa que ela falou, que é uma... Entendeu? Porque aí pelo menos a pessoa foi atendida. A pessoa vai se sentir que foi atendido. Só uma parte. É só explicar, na hora que atender a pessoa, vai explicar para ela, para também não ficar cobrando, que vai demorar um pouco de receber. Mas pelo menos já fez o procedimento, né? Com certeza. Eu acredito que essa sua opinião aí foi uma que eu concordo. Que precisa ser resolvido. Aí a pessoa vem, às vezes não vem mais, essa pessoa fica sem documento, às vezes precisa na escola, alguns que eu vim foi preso para uma escola, e então nessa situação, tem que chegar a algum ponto que vai dar certo, né? Aí, vereador, mas o William ficou de ir para Fortaleza para resolver esse problema, não foi? Foi, eu falei com o William, ele ficou de ir até a Fortaleza resolver esse problema. Eu disse, William, vai lá, pelo menos se você conseguir 10, já faz 60. Se você conseguir 20, já faz 70. Agora precisa ir uma pessoa lá falar, explicar que a situação do Fortim hoje é uma cidade que está crescendo muito, os empregos chegando. Tem gente adulto que não tem. Vereador, aí cabe mais ainda a proposta da Monique, porque se levar 200 pessoas que já esteja cadastrado, Monique, ainda é uma pressão. Olha quanto é que tem o nosso número da fila de espera. Já tem 200 pessoas lá esperando o Estado. Então ajude aí, veja se você pode disponibilizar mais algumas coisas, pelo menos para a gente diminuir a nossa fila e depois vocês voltam ao normal, né?
Eu tenho certeza que chegar, liberar, dizer, quem for para tirar a identidade, está disponível e tirar a identidade. Eu acredito que vai chegar umas 150 a 200 pessoas. De imediato. Mas pelo menos deu uma entrada, eu né? acho, vereador, o que acontecia antes de muitas pessoas ia tirar a identidade e mandava 50, ficava 200. Mas Vai hoje, receber. mas hoje tem um controle Aí diferente. passava 1 ano, 2 anos e nunca chegava essa identidade. Ei, Júnior, mas agora a pessoa tem um controle. Por isso que a forma que ele está trabalhando hoje é de fazer os 50 e realmente tirar os 50 e chegar aos 50 identidades, tá entendendo? Mas não vai acabar com a fila. Mas aí. Mas vai- a culpa vai ficar- não é do município, a culpa é do Estado. Não, né? a Só gente dá não, a gente não está aqui culpando o município, a gente está falando aqui que existe, A tem que ter, situação, né? a situação tem que ser E resolvida. tentando uma resolução. É o que A intenção é se a gente sabe que lá quem é o Estado que é ocupado, mas o município precisa se também fazer essa questão que a Monique citou aí. Presidente, até aqui, agradeço aqui a oportunidade. Eu até mandei aí para vocês, né? Nessa 2021, a gente não estava emitindo as certidões aqui, estava tendo aquele deslocamento para o Aracati. Aí foi justamente a minha tentativa, mesmo tendo o setor, a parceria do Estado com o Executivo, que a gente conseguisse viabilizar a parceria para a Câmara. E aí, assim, eu estou só, como vocês colocaram a questão, né? Como eu fui em todas as fontes nessa tentativa de solucionar, né, e tal. E realmente, mesmo acionando alguns contatos, a resposta que eu tive é que o Estado, o órgão, né, ele não tem pessoal suficiente. Inclusive, teve um último concurso da PEFOSSE, agora recentemente, e a pessoa que eu falei, né, o chefe, Júlio César, o nome do chefe lá, mostrei para vocês, ele me disse que nesse momento, para o Fortim, o que estava sendo disponibilizado já estava, tipo, excedendo municípios que eram, infelizmente, a resposta, eram até maiores, e que ia considerar a minha solicitação para essa questão de aumentar esse percentual. E aí, quando eu vi que não ia dar certo essa parceria pela Câmara, né? Eu cheguei até a falar também com o William na época, falei até com o próprio Nacelmo, aí ele disse, não, Kate, eu não tenho como fazer porque é só via Estado. E aí, assim, a gente, de certa maneira, fica, né, com a sensação de frustração, porque a gente não consegue quebrar essa barreira, mas foi muito bom, Júnior, de toda forma, o seu requerimento, para a gente levantar a temática, né? Porque a ideia aqui, quando a gente coloca um requerimento, às vezes quem nos acompanha em casa tem essa sensação de que aquilo vai ser implementado de uma hora para outra, mas a nossa ideia é justamente trazer o debate, né? Trazer a situação à tona para que a gente busque juntos alternativas para resolver. Eu tenho certeza que se Deus quiser, vai existir uma batalha também do Executivo para a gente tentar melhorar essa situação. E, Júnior, conte comigo, viu? Que você precisar para pelo menos tentar, né? Acredito que todos os vereadores aqui, eu estava pensando, a gente também poderia oficiar, né? A PEFOSSE, algo formal, né? A gente não tem esse poder de requisitar e determinar, mas a gente tem o poder de nos manifestarmos via um documento formal. Até para ficar um registro a mais, para a gente demonstrar à população que a gente está tentando, né, resolver. Exatamente. O problema é que o Estado que não está deixando. Exatamente, pois eu já acho assim, já me cobrem esse ofício formal subscrito por todos os vereadores da casa, principalmente pelo vereador Júnior, né, que é o propositor aí do requerimento, na tentativa de levar essa documentação itinerante para as localidades. E a gente se esbarra aqui nos percalços aí colocados pela vereadora Monique, pelo vereador Paperinha. E retomando ao que o Kito falou, que a minha tentativa era não prejudicar o Flávio, né, que ele precisava sair. Mas retomando ao que o Kito falou, que a Monique falou também referente à regulamentação no nosso município desses veículos UVT, eu tive, né, a oportunidade, inclusive, de conversar com a nossa procuradora do município, e eles estão cientes dessa situação,
são entraves que também não dependem deles, precisam de uma situação que já é o Estado que envia para o município, e a batalha deles é justamente enviar para essa casa, competência do Executivo, enviar para essa casa um projeto de lei regulamentando todas essas trilhas que existem no nosso município e regulamentando também o tráfego desses veículos que não têm placa, que não requer habilitação. O nosso requerimento foi com base em uma lei do Estado, a lei do off-road, que agora regulamenta, já tem algumas cidades litorâneas do Estado que estão nessa tentativa de deixar as pessoas que possuem a narrativa da Monique aqui, é que você se desestimula a ter o objeto que é altamente viável para uma cidade como a nossa, litorânea, com dunas, com praia, porque você fica com medo. E uma pessoa próxima a mim já tinha mencionado isso. Posteriormente, a ouvidoria da casa recebeu questionamentos nesse sentido, pedindo para que a gente se posicionasse, solicitasse uma medida. Foram alguns chamados via ouvidoria. E a gente faz essa solicitação ao executivo, que eu tenho certeza que vai ver com bons olhos e vai tentar a melhor forma para que a gente, se Deus quiser, em breve, receba aqui essa legislação para votar e para dar tranquilidade para quem está chegando ao nosso município, para quem já reside, para a nossa população, para quem trabalha com isso, né, Monique? Tem muita gente já que loca essas coisas, enfim. A ideia, quando a gente colocou, foi essa, e só depois que eu entrei em contato com a doutora Daniela, é que eu soube que já tinha, de fato, esse georreferenciamento, mas que está pendente de outra documentação, e ela, inclusive, me disse que, com base no meu requerimento, no nosso requerimento, né, quando a gente coloca algo aqui, é da casa, a ideia é que realmente seja um chamado, né, para um posicionamento do nosso executivo. E aí vamos aguardar. Tenho certeza que assim que essa pendência for sanada, nós estaremos votando essa lei. A palavra segue facultada. O vereador, vice-presidente da Casa, Orlando, com a palavra. Senhora presidente Quitiane Meira, demais vereadores, vereadora Monique, vereadora Márcia e senhores vereadores, regidores da Casa, aqueles que nos assistem, inclusive aqui de forma presente o professor Sávio, que nos honra com sua presença mais uma vez na casa. Queria com muito prazer saudar a todos. Senhor presidente, sempre que eu uso a tribuna, às vezes falo de algumas situações do Fortim e às vezes outras questões que, quando são implantadas projetos através do governo federal e do governo estadual, que a gente fala isso porque termina respingando no nosso município, como no Brasil todo. E uma das situações que a gente vê muita reclamação da população é a questão da questão da energia, que encareceu do ano passado para cá muito. E com a crise hídrica, né, no verão do ano passado, o governo teve que não implantar, porque essa bandeira vermelha já vem de outros governos, né, mas teve que retomá-la, né? Inclusive era para terminar, já tinha data marcada de terminar, se não fosse mais necessário, no primeiro decreto, dia 30 de abril desse mês que estamos. Mas ainda bem que o governo federal deu uma mãozinha, né, aos brasileiros e extinguiu o dia 16 que passou. Inclusive eu vi alguns economistas falando que, e até a gente mesmo, se a gente observar a conta da gente, nossa casa, a gente vai ver ali, tirando a bandeira vermelha, que nós estamos pagando do ano passado para cá, em torno mais ou menos de 20%, que vai reduzir a energia. E não esse mês como foi extinguida só de 16 em diante, só são 14 dias que a gente vai ter a menos. Os 16 dias vão continuar sendo pagos. Então, acredito que vai ser uma média de 10%. Né? Se aquele usuário não gastar, só gastar aquele que vinha gastando, né? Porque não adianta, se
Se tirar a bandeira vermelha e o usuário passar a gastar mais energia, a conta vem é maior, né? Mas tirando assim por média o que já gasta, que usava antes, se mantiver, né, o mesmo padrão, aí a conta você vai sentir esse decréscimo, né, de 10% esse mês e talvez até 20% a partir do próximo mês. Mas para nós cearenses termina não sendo, tivemos notícias um Orlando, pouco ruins. só uma parte na sua fala. Eu interpretei isso como uma espécie de racionamento que a gente já viveu no passado, né? Não sei se teria alguma ligação. Até porque quando aperta o bolso, aí a população, ela, principalmente aqueles mais carentes, aí tenta diminuir o máximo, né, o gasto para poder, né? E isso, em certo ponto, facilita mais no todo, né? Porque, pra você ter uma ideia, quando foi a crise hídrica, né, que foi detectada no mês de setembro, agosto, de agosto em diante, do ano passado, principalmente a Globo News, né, que eu assisto mais, não sei as outras, né, que eu assisto mais. Aí, aquilo foi passou mais ou menos 30 dias batendo nessa tecla, né, que o governo tinha sido irresponsável, que era para ter tomado providência antes, e não fez nada, culpando o governo federal, e que era praticamente certo, já tinha os estudiosos no assunto, né, trouxeram até para se manifestar, que a tendência é que nós íamos ficar sem energia no final do ano, e a partir desse ano que nós entramos. Porque os reservatórios realmente estavam quase todos secos, não só no Nordeste, mas Centro-Oeste, Sudeste e o Sul, estavam tudo baixos. E como a energia que nós mais usamos é da hidrelétrica, né, que depende da água, aí as empresas, eu fechar pela metade, que não tendo água, não tem como funcionar. Eu sei que eu tomara que alguns empresários não tenham se suicidado, porque era uma coisa feia. Pelo que eu assisti, foi mais ou menos 30 dias de desesperança e pondo medo na população, né? Que a gente ia ter mesmo pessoa de condições, não tinha como consumir, que não ia ter energia. Só que o Brasil tem um plano B, tem as termoelétricas. E é por isso que quando foi ligado às termoelétricas, que não é a primeira vez, quando acontece essas crises, ainda bem que tem, né, termoelétrica, né? E a termoelétrica vive desses momentos, senão vira ferro velho, né? Ela fica fechada, fica parada, e quando tem uma crise dessa de água, né, de escassez de inverno, aí é obrigado a ligar. Só que a energia da termoelétrica é cara, porque para se comprar ela é cara. O governo tem que vender caro, porque ela funciona a combustível, né? Não é, a água não, a água é coisa mais natural, mas como é do combustível, ela queima combustível e aí ela se torna energia cara. Por isso que quando é ligada às termoelétricas, aí se cria a bandeira vermelha, para recompor aquela diferença do custo. Aí então a gente não pode nem criticar o governo, porque são situações, né, que realmente nós estamos, infelizmente, em décadas ou em anos que lá acontece, né, de termos escassez de inverno, né? E as situações podem acontecer com qualquer governo. E uma coisa que eu achei, infelizmente, foram muitas mortes que aconteceram, né? Quando uma parte da imprensa estava nessa, até a imprensa a gente nota que realmente é tendenciosa, gosta de pôr medo na população, né, para criar um clima desconfortável, né? Tendências políticas, né, que eu acho que sei. Acho que não deu 15 dias que começou a chover no Brasil. Você vê que a Bahia morreu gente afogada, morreu gente soterrada. Viu? Aí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro foi um absurdo. Em Rio de Janeiro já morreu mais umas 300 pessoas. Nas duas situações, umas 300 pessoas. Então morreram afogados e soterrados já mais de 400 pessoas no Brasil do final do ano passado para cá, né? E a Bahia também já está passando por sufoco de novo, muita chuva, né? Então, agora teve 2 cidades no Ceará, Vaze Alegre, né, e Barbalha, que quase que acaba tudo lá.
estado de calamidade. Inclu- Agora, só uma parte, nosso professor. Eu acho que, infelizmente, o estado do Ceará, ele tem, isso foi feito um contrato aí, não sei nem qual foi o período, essa licitação, e eu não tenho medo de afirmar isso. Nós temos a pior operadora de energia de todo o Brasil, que é essa tal dessa Enel. É um grupo aí, sei lá, japonês, né? Chinês, sei lá o que é. E ela é detentora, parece, de 3 ou 4 estados. Eu vou até pegar essa informação para depois lhe passar. Um deles é o Ceará. E lá na resolução, aonde abre o espaço para os reajustes, que é aprovado pela ANEEL, né? É como se ele dá o direito a ele. Cabe ter aquele aumento gradativo, aquela percentagem de aumento. Mas como é que justifica o aumento se eles diziam que há 1 mês, 2 meses atrás, 3 meses, 4 meses, nós íamos ficar tudo no escuro porque os reservatórios estavam baixos e esses reservatórios hoje estão tudo cheios e agora vai caber o aumento? É um negócio que fica É isso que nós vamos chegar. um pouco... Olha, aí você tem uma ideia, enquanto tem quase 500 famílias, né, chorando até hoje, que perderam seus entes queridos. Mas, por outra parte, o Brasil hoje tem uma segurança que até o final do ano já temos água, eu assisti agora, né, já temos água suficiente, tanto Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, já reservada que dá para tirar o resto do ano. E bandeira vermelha, graças a Deus, esse ano nós estamos livres dela. Né? Aí então é isso que é a questão de natureza, às vezes uns sofrem até para dar vida a outros, né? Aí onde eu queria, como o vereador Quito citou, a gente tem coisas que eu não entendo. Eu não vou chegar aqui dizer que o governo do nosso estado é irresponsável, isso e aquilo, que eu não sou longe, eu nunca, não sou economista, né? Eu acho que os economistas do governo têm que dar uma explicação, né? Até eu fiquei até com vergonha, porque você tem uma ideia, vou falar que tem um exemplo. Tem um cidadão em frente à minha casa, tem um comércio, que estava reclamando semana passada que está pagando no mínimo R$ 1.000 de energia, né? Aí eu dei até uma boa notícia a ele, digo, olha, mas tem um alíviozinho para você aí, né? Esse mês talvez já abaixo de 10%, você paga 900, e no próximo mês você vai pagar talvez 800. Já estou com vergonha de falar com ele de novo. Porque o nosso governo aqui do estado já está decretando um aumento aí de 25%. Então, meu amigo lá que ia pagar 800, vai pagar 1.050, né? Orlando, deixa eu te dizer, eu vi em vários coisas que eu sigo, que os vereadores estão solicitando audiência pública para mobilizar a população no tocante a esses aumentos da Enel. Nem sabia dessa questão que o Quito colocou aqui, que é uma empresa que detém determinados municípios. E assim, como você levantou a situação, estados, perdão, como você levantou a situação, eu acho assim que essa questão da energia também é uma questão de senso de comunitário, sabe? Às vezes, você mencionou aqui, quando eu vi o aumento, eu estou lá em casa todo tempo apagando a luz. Quando eu era criança, minha mãe dizia o tempo todo, eu não sou dona da Coelce não, menina, apaga a luz, não sei o quê. Então, assim, eu estou praticamente dizendo isso lá em casa. Então, todo tempo apagando as coisas. E, como você mencionou isso, eu acho que é uma forma da gente também chamar a atenção para a população, assim, para a gente se educar, de mesmo não estando num racionamento, que a gente utilize só o que vai ser necessário. Se tem 2 luzes acesas, apague uma. A gente não dá muito valor a isso, mas é algo muito importante para as futuras gerações, né? A gente, né, Monique, que estuda, que conhece um pouquinho de direito ambiental, sabe os riscos que as futuras gerações enfrentam pela falta de educação que a gente tem hoje.
né? Propriamente, a gente às vezes fala uma coisa, mas não pratica. Quando a gente consome demais, até uma roupa, eu estou até me policiando, né? Porque as roupas da gente não são descartáveis, para a gente dar uma usada e a gente está sempre nesse desejo de consumir mais, e a natureza se acabando e ninguém sabe como é que vai ser para os nossos netos, bisnetos, né? E como você levantou essa temática, eu acho que seria o caso de você requerer, como vereador que é, vice-presidente da casa, uma audiência pública mobilizando a população, os nossos vereadores, convidando inclusive o Ministério Público, né? Representantes da ENA, que é o que está sendo feito em outros municípios. Eu acredito, pelo que você colocou aí, que é uma tentativa de fazer uma pressão no governo também, no sentido dele rever, não sei, esse ajuste. Inclusive, senhor presidente, até a gente fala até isso, para a gente não ser injusto, né? Porque muita gente, quando chegar a conta de energia, se nós aqui realmente diz que já está prego batido, ponta virada, 25%. Será vai dar de aumento, né? Você tem uma ideia que a população não é. Disse, o presidente da República não está mentindo, disse que ia dar 20% de desconto, agora está dando 25% de aumento. E a gente quer, porque os estados têm autonomia, né? O governo federal faz norma geral, mas nesse caso da energia elétrica, cada estado tem a sua, né, autonomia para, né? Aí é como eu disse aqui, eu não vou dizer aqui, seria irresponsável. A Isolda ela assumiu agora e já dá um aumento desse 25% que caiu no colo dela, porque como o Camilo foi, né, se afastou, saiu do governo, aí a Isolda como vice, né, assumiu o governo, né? Só que eu sinceramente, eu não acredito que seja da cabeça dela. Esse projeto estava na gaveta já e foi só puxado agora. Já estava na gaveta já. Acordo de governo para outro já. Seria muita maldade se não viu? Se fosse, porque é mulher e tudo, já tomar uma decisão dessa. Eu tenho praticamente certeza. Não foi da cabeça dela. Aí foi acordo político, talvez. Aí, por isso que a gente, vai começar lá por casa, e eu acredito que muita população, a minha mulher que não é tão leiga, né? Quando ela viu lá no celular 25% de aumento, ela foi lá onde eu estava, disse, você acha que ia baixar 20%? Como é que o governo está aumentando a 25%? Eu digo, a nossa... Não, eu digo, olha, o presidente baixou 20%, mas a nossa governadora aumentou 25%. Né? E ela disse, mas não, eu voto nela. Eu digo, voto. E talvez até eu voto também. Aí então é isso que a gente... Mas eu acho que o governo realmente merece. Vamos ver os resultados dos outros estados, como eles vão se comportar, né? Até a gente ter uma noção, se realmente, né? Porque se a gente vê outros estados não dando esse aumento, a gente já vai achar que aqui poderia ser diferente. Né? Por que é que os outros não dão e aqui só o Ceará, né? O governo do nosso estado vai fazendo isso. Então, vamos agora até mais um pouco para a gente ter uma ideia como é que os outros estados vão se comportar. Eu fico assim, eu tenho muito medo de falar de números, sabe? Eu tenho trauma com números. Acho que quem é advogado, não sei a Monique, mas eu tenho trauma com números, mas assim, vou me arriscar a falar algo que eu não sei se o meu economista que eu tenho em casa vai puxar minha orelha ou não, né? Talvez sim, talvez não. Quando se trata desse negócio de aumentar imposto, governo federal baixa imposto, governo estadual sobe imposto. Assim, é uma política que eu acredito que nenhum gestor, né? Acho que nenhum gestor fica feliz em taxar a população de forma mais onerosa, levar para a sua população a carga tributária maior. Por outro lado, a gente enfrentou uma crise na saúde, né? E eu acho que, apesar de tudo, o nosso estado conseguiu se sobressair a estados que ficaram aí em situações precárias, como a gente viu Manaus, enfim, etc. Você que é uma pessoa que acompanha muito mais as informações a nível nacional e mundial do que eu nesse aspecto, me corrija se eu estiver enganada. Então, eu interpreto assim, que de fato deve ter sido uma decisão que já estava lá,
Não deu nem tempo ainda a pessoa sentar na cadeira, assumir, definir o que de fato vai fazer. Acho que já era uma política que ia ser adotada e que seria antipático Uma do coisa programada já, né? programado, e que seria antipático do Camilo sair para o Senado e jogar para a população esse aumento na taxa tributária. Por outro lado, eu penso assim, que isso vai voltar para a população de alguma forma. A gente fala, reclama, mas assim, tem chegado os recursos do governo do estado, às populações mais carentes. A gente sabe que existe uma mobilização para. E houve, tanto do governo federal, quanto do governo do estado, quanto o próprio município viabilizou várias coisas para a população nesse período difícil. Então, é um aumento, né, lamentável, indiscutivelmente lamentável, uma prestação de serviço péssima, né? Assim, se eu fosse falar aqui para vocês o ódio que eu tenho dessa Enel, sinceramente, na minha casa principalmente, porque é uma rede elétrica que não vem nem do Fortinho, é um cabeamento, sei lá o que vem como fosse do Parajuru. Então, meus motor do portão queima direto. Campainha a gente não bota mais. Tem gente que pegou, e tem gente que às vezes comenta alguma coisa que não sabe, que a vereadora tirou a campainha. Na verdade, não, gente. Vou deixar registrado aqui. Eu cansei de botar a campainha, a energia cair e queimar. Não foi foram várias. Enfim, é um serviço péssimo, qualidade péssima. É chato, um aumento, mas eu vou pelo menos ver o melhor da situação. Acreditar que isso vai voltar para a nossa população em forma de outros recursos e lhe deixar novamente essa possibilidade da gente abrir esse debate, que eu tenho certeza que interessa a toda a população. Né? Estou observando ali o Sávio, a Maévia, bem antenados, a nossa aniversariante ali, ó, soltou até o celular para prestar atenção. Mas, assim, é isso, Orlando. Eu acho que você deve levar o debate à nossa população, porque é um tema interessante. Porque a Agatha tá pagando a energia lá, né? Aí tá. Preocupada. Senhor presidente, ó, como a realidade a gente tem né, que vir à tona, como a inflação esse ano bateu 10%, né, a gente até entenderia se o governo botasse 10%, né, 10%. A gente não, fica a inflação, vai pagar os funcionários, né, aumentar 10% do salário, né, os materiais, né, tudo aumenta, mas logo para 25%. Eu, sinceramente, eu não vou aqui dizer que foi irresponsabilidade ou é má fé, mas precisa ser bem explicada essa situação. Né? Eu acho muito fora do contexto, muito fora do normal. Principalmente a situação que o brasileiro passa no momento, e nós, os cearenses e portugueses, não é diferente, não. Né? Pois é, um absurdo. Aí já está lá em cima as contas, né? Com mais 25%. Como é que fica? Né? Aí, então, inclusive, essa questão de governo, a gente tem que ser muito realista e sincero com essa situação. Às vezes, bota muita culpa no governo federal. Até sempre eu digo, não sei se estou falando besteira, que quem manda... até tempos atrás, eu achava que quem mandava no Brasil era o presidente da República. Era a maior autoridade do país, como é, né? Mas hoje eu já estou vendo que quem manda no país é o STF. Né? O STF é quem manda no Brasil, não é o presidente da República, não. Né? O STF é quem manda prender até presidente, deputado federal, senador, né? O meu vice-presidente está com a... Não, eu vou defender o STF, mesmo sabendo que ele tem deslizes. Assim, eu acho que as coisas chegam da gente... Tá aí uma coisa que nós temos duas advogadas, a presidente da Câmara, Keitiane Meira, e a doutora Monique, né? Olha, em todo o processo que a senhora já passaram por muito isso... temas bons, né? Viu? Mesmo perdendo o processo, você tem como recorrer. É obrigação do advogado recorrer. Isso aí está na Constituição, né? Uhum. Aí o Alexandre de Moraes, lá do STF, que já mandou prender aquele deputado, né? Passou quase um ano preso, 11 meses, mas foi um ano preso, e hoje está sendo julgado de novo.
Aí talvez perca até o mandato e volte para a prisão de novo. Né? Os advogados que recorreram foram multados. Né? O Alexandre Madaus criou uma multa até R$ 10.000, né? Ficou em 2.000 a cada advogado. Né? Então é por isso que eu estou preocupado. Se essa moda repegar, até para os advogados fica difícil de recorrer os seus processos. Né? Porque se vale para lá, para o STF, vai valer para toda a comarca do Brasil todo. Né? Então até as senhoras advogadas podem até se preocupar com essa situação. Né? Mas, vereador Orlando, me dê mais uma parte aqui. Nós vimos aí há Eu bem também pouco vou tempo querer. nós vimos aí bem pouco tempo atrás que o que diz a Constituição, e as doutoras do direito aqui poderão explicar mais a gente, a Ketiane vai pegar a palavra depois, é que fizeram vários atos políticos na justiça. Podemos citar um. Prisão de segunda instância que botaram o Lula na cadeia. Ele tinha direito a recorrer. Até o prazo final. Estou dizendo se ele é culpado, se ele é inocente. Não cabe a mim julgar. Quem tem que julgar é quem olhou lá os processos dele. Mas fizeram à época e o condenaram, botaram na cadeia. Hoje os processos dele estão caindo tudo em absolvido. E esse tempo que ele passou preso? Em alguns. Não é absolvido, não. São outras situações. Não, porque eles estão dizendo que o juiz não tinha, na época, né? Vamos, Monique, O vamos juiz lá. não poderia. O que o Orlando está falando, vereador, é só assim, porque muitas Tirar coisas até a só máscara. jogam hoje pro STF porque está dizendo que está querendo administrar. E eu sou totalmente a favor dos poderes legislativo, judiciário e executivo, que nenhum adentre ao outro. Uhum. Cada um tem a sua Independência. Tem que ser assim. É para ser assim. Diz a Constituição que seja assim. Né? Inclusive, o que eu fico às vezes até triste com a política, que enquanto o pessoal faz politicagem em vários órgãos, né, a população é quem sofre. A política tem que servir para coisa prática, para chegar realmente a bem da população. Você tem uma ideia? Última coisa, inclusive aproveitando o professor Sávio aqui, quando o governo federal decretou lá 33% de aumento aos professores, né, eu achava que toda cidade, todo o estado e todos os municípios eram obrigados a cumprir. Mas não. Nós aqui, vereadores, podíamos ter vetado. Viu? Mas nós, como temos responsabilidade, aquele discurso que nós Não fazemos entre aqui, outro tema, não, senão não vou mais me lembrar. aquele discurso que nós fazemos aqui, que somos a favor do professor, que seja reconhecido, né? Ó, desde a minha primeira professora, e faz anos, né? Minha primeira professora faz anos, que já reclamava que o professor não era reconhecido no Brasil. Verdade. Viu? E aí vem. Quantas vezes, quando a Câmara nem funcionava aqui ainda, alguns professores foram à Câmara, né, reivindicar direitos, né? Aí o governo da República, né, até porque o fundo débito aumentou e existe uma previsão de até 2023 ter aumento significativo. Em 2023, a gente quase 2026. É quando vai chegar um valor, se for realmente aumentos significativos, parecido com esse que houve agora, aí é quando o professor vai se sentir mais valorizado, né? Se adequar àquele realmente o ganho que o professor merece, né? Aí por isso quando eu venho sempre aplaudir o nosso prefeito nessa situação, né? Na hora que o presidente decretou lá, a primeira coisa que o nosso prefeito fez aqui foi preparar o projeto, mandar essa casa com a parceria que tinha presidente da casa com o prefeito, Marcelo Ferreira. Foi marcado logo uma reunião extraordinária aqui na casa, e por unanimidade, né, foi até uma felicidade para todos nós, né? E eu acho que foi das primeiras cidades do Ceará, se não Uma tivesse das sido a primeira, primeiras, uma né, das primeiras cidades. que se manifestou e aprovamos e não teve um minuto de atraso naquele processo aqui do projeto chegou a essa casa. Então eu queria parabenizar por isso e por consequência o nosso prefeito, né? E parabenizar no todo a todos os professores, inclusive na presença do professor Sávio aqui. Aí é isso. Quantos vereadores, quantos prefeitos por aí afora, né? Não só no Ceará, como no Brasil. Aliás, no Ceará, falando no Ceará, que eu não sei outros estados como é que estão se movimentando. Fizeram discursos que são a favor do professor, não sei o quê, participaram de caminhada,
de greve, se aquilo e tudo, e numa hora dessa não fizeram o básico, né? Que Cidade era... vizinha aqui, né? Beberibe. Exato. Pois é. Então é isso que a política, enquanto eles brigam lá em cima, né? Poderes contra poderes, quem perde é a população. Né? Eu acho que o STF, não sei se os senhores têm observado, mas tem alguns membros, não são todos, mas tem alguns membros que estão ultrapassando os limites, né? É por isso que esse deputado que diz, não, porque é bolsonarista, não sei o que e tudo, porque na Constituição, no artigo 53, se não me engano, diz que nós, que somos parlamentares, tanto municipal, estadual, federal, nossa palavra é irretocável. Né? Nós podemos se manifestar em quaisquer situações. Na verdade, é assim, eu estou aqui me coçando, Orlando, para fazer um complemento para eu não esquecer. Eu digo e reitero, né? Estar com você aqui é um aprendizado constante, porque você levanta uma temática importante que a gente tem interesse em debater e que a população em casa tem dúvidas sobre isso. Quando você colocou aqui na sua fala, eu achava que o presidente mandava no Brasil. Eu achei que você ia dizer outra coisa, achei que você ia dizer assim, mas como a gente estava falando referente aos impostos, à carga tributária, achei que você ia dizer assim. Mas, na realidade, ele fica com as amarras dos governos estaduais, dos deputados federais, dos próprios senadores, né, que formam ali o Congresso Nacional, as duas casas. Nós, no Brasil, temos um presidencialismo de coalizão. Então, a Dilma, os presidentes que sofreram impeachment, eles sofreram porque eles não conseguiram fazer essa articulação. A gente traz aqui para a nossa casa, pensando, né? A Keitiane está aqui presidente. Então, se eu me disponho com você, Monique fica com raiva de mim, você fica com raiva de mim, qual é a consequência? A Keitiane cai. No nível federal é a mesma coisa, porque é necessário essa coalizão, esse jogo de cintura para você, né? Não é só o que você coloca que vai ser, né, que vai predominar. Você tem que ouvir, você tem que entender as necessidades do outro e ir ali se ajustando. Dilma não conseguiu ter esse jogo de cintura que Lula conseguiu durante o tempo dele todo. Preciso divergir aqui do Quito no seguinte sentido. Os processos do Lula estão caindo, não porque ele foi inocentado em todos, Quito, né? Vereadora Monique aqui, advogada, sabe? Muitas outras pessoas que acompanham, Orlando, que não é advogado, mas que é um cara altamente antenado, conhecedor do que fala e do que coloca para a gente, sabe que também não foi isso. Não estou fazendo... me manifestando por presidente nenhum, porque, na verdade, eu não sei nem o que é que eu vou fazer em termos de presidente, então nem eu tenho no momento. Mas a questão existe no direito constitucional, não sou professora, não sei muito, mas assim, o pouco que eu sei, eu vou tentar minimizar, desmistificar o que você entende do STF, porque a mídia, na verdade, eu não entendo nem que o presidente governa não só dependendo dos outros governantes e dos outros políticos, mas hoje nós temos um quarto poder, a mídia. Gente, a mídia hoje domina a política do nosso país e as decisões do nosso país. Se eu tenho mais pessoas dizendo que o STF não presta, que o STF está fazendo errado, aí as pessoas acabam assimilando aquilo ali como verdade absoluta. Se eu tenho mais pessoas dizendo que o Lula foi inocentado, aí começa a migrar aquelas... Se eu tenho mais pessoas dizendo que o Bolsonaro não presta, que não sei o quê, começa aquela migração. Tudo polarizado na mídia, certo? Mas com relação ao STF, Orlando, nós temos no nosso país Constituição maior, vocês sabem. Nossa Constituição ela é feita de regras e de princípio. Regras são os artigos que a gente lê lá. Artigo 1º, esta Constituição, tarará, soberana, tarará, enfim. Todas as regras que você mencionou, até artigo, eu não sei nem artigo decorado, nenhum. Se me der uma topada, se tiver um dinheiro para me oferecer, eu não sei um decorado. Mas, enfim, aquilo ali são as regras.
As regras, elas são postas para a nossa sociedade na medida do tudo ou nada. Ou aquela regra se encaixa ou aquela regra não se encaixa. Você falou de imunidade parlamentar. Existe a imunidade para os deputados e tal, não é o caso de nós vereadores, nós temos a imunidade só na circunscrição do nosso município e limitada aos debates na casa e do município. A gente não pode sair daí dizendo uma coisa e outra. Fora essas regras, que a gente encaixa ou não encaixa, existem os princípios, aí vem o STF. Os princípios, eles dão margem de interpretação. A Constituição, ela tem um princípio que, inclusive, é parâmetro até para controle de constitucionalidade, denominado mutação constitucional. A mutação constitucional significa dar uma interpretação conforme aquele dispositivo. No caso do cara que foi preso, do deputado que foi preso, a hipótese que o STF legitima a prisão dele é porque ele afrontou uma das cláusulas pétreas, né, que é a própria democracia em si, e fez isso em flagrante, que é onde cai a imunidade parlamentar. A gente pode dizer, mas a gente não pode tentar afetar aquele núcleo ali intangível das cláusulas pétreas. A gente tem que respeitar aquilo ali. Por isso que até... Só uma parte. Pois não, Monique. As cláusulas pétreas são as que não podem ser modificadas. Só se tiver uma nova Constituição. Essa Constituição, ela não pode ser modificada. Para mudar, uma nova Constituição tem que ser instituída no país. Complemento perfeito aí da Monique. É o núcleo intangível, né? Aquilo ali foi posto pelo Poder Constituinte, que por Assembleia criou a Constituição. Então, não só ele, mas qualquer um que se insurja contra aquilo ali, ele pode ser preso se for em flagrante delito, que é o que o STF... Não é uma decisão... as pessoas não estão se levantando contra o STF por conta dessa única decisão. Constantemente eles estão mudando o entendimento, como foi o caso da prisão, antes de esgotarem todos os meios recursais, ainda em primeira instância, caso do Lula, que foi, a meu ver, aí sim, aí eu posso dizer, foi totalmente arbitrária, porque ele ainda tinha formas de recorrer, e a regra no ordenamento jurídico brasileiro é se a pessoa tem residência fixa, vai responder ao processo, responda em liberdade. Então, assim, foi onde o Moro, né, se perdeu no meio do caminho, foi uma operação que, na minha concepção, começou legítima e se perdeu. Entra outra questão, que aí eu penso até no meu marido, ele diz que quando você exagera no argumento, você compromete a causa, né? Então, ali, assim, o Moro se perdeu no meio do caminho, sabia que existia algo, não conseguia provar, e foi patinando para dar seguimento ao que ele queria. E aí, hoje, a gente tem todos esses processos do Lula caindo, porque em todos eles existem irregularidades. Presidente, só duas partes aí que a senhora tocou. Primeiro é a questão da mídia. Com a sua experiência, todos nós aqui, acima de 30 anos, eu acho, a gente escutou isso. O colo, quem botou foi a mídia, e depois a mídia derrubou ele. Uhum. Aí o pessoal do Lula dizia que a Globo não prestava. Aí veio o Temer e dizia que a Globo não prestava. Fernando Henrique disse que a Globo não prestava. E agora o Bolsonaro diz que a mídia não presta. Então, assim, todos os presidenciáveis que estão lá falam isso da mídia. E outro ponto, a imunidade. Nós temos aí um exemplo agora que está repercutindo muito mal, que foi o vereador de Beberibe, onde pegou a chinela lá e disse que ia bater na bunda da prefeita lá dar uma palmada nela, sei lá. E insufla a população, né? Insultou. Nesse ato, insufla a população. Nesse ato, eu sei que ele tem imunidade, estava na Câmara, estava. Não para aquela situação. Mas para agressão, não. Ele não pode. Então lá caberia, se o juiz, doutoras, se o juiz determinasse, caberia uma intervenção lá nele, juntar ele, sei lá, para ele fazer alguma coisa. É isso que eu digo. Muitas vezes a gente perde o direito em
quando adentra o direito do outro. Por isso que eu digo que até na Constituição, né, também nada é perfeito, nem a Constituição acho que não é perfeita, né? Não. E nesse artigo que tem lá, que eu acho A que é nossa Constituição é 53, muito boa. né? Eu sou É boa. apaixonada por ela, Que é mas tem 53. umas falhas. Que fala em quaisquer situações. Eu acho que até qualquer um de nós pode cair no erro, porque está baseado em quaisquer, né? Até eu vi o presidente falando assim, não, quaisquer é quaisquer. Não significa... Aí ele pode falar o que quiser, só que não é bem assim. Devia ser mais amarrado, né? Mais amarrado a situação. E é isso, presidente, que eu queria, né? A temática foi tão boa como- olha, que eu não consigo parar de falar. Olha, como o Kito citou aqui, inclusive, Kito, eu queria falar até hoje sobre a situação da pandemia no nosso país, né? Inclusive, eu não vibrei ainda, porque nem comemorei, porque eu já disse aqui, só vou comemorar quando saiu manchete, né? Olha, não morreu nenhuma criança. Olha aí você esperando pela Né? mídia. Pois é. Pra manchete. Eu tô falando, o quarto poder Ó, não somos nós, não são os deputados, os senadores. O quarto poder é a mídia. A mídia é quem vai decidir as eleições que se aproximam. Aí eu acho que na próxima semana nós já estamos aqui falando em menos de 100 pessoas morrendo no Brasil, se Deus quiser. Porque, inclusive, segunda-feira chegam 98, baixou de 100. Só que ontem passou para 102. Mas acho que devido ao feriadão, né, fica algum caso represado, né? Inclusive, como você falou aqui em outro, eu acho que até a mídia às vezes não é muito justa, né? O Brasil tem tanta coisa boa e às vezes a mídia só valoriza mais o que está aí fora. E passa muita impressão que nós somos o pior país do mundo, às vezes, né? Questão de desmatamento. Sim, na época na época que a mídia bateu mais de 30 dias, que 15 dias depois começou a chover, disse que o Brasil tão cedo não tinha inverno, não ia ter mais inverno. Porque o governo estava desmatando a Amazônia, né? E já não tinha chovido em 2021, 2022 ia ser pior, né? Isso tudo passa lá fora, né? Inclusive, nada disso, os cientistas que falaram isso, não... Né? Inclusive, eu vi um cidadão que ele é cientista, ainda dá aula para os outros cientistas, né? Eu estou frustrada, Orlando, porque o Kito me interrompeu e não permitiu que eu desmistificasse o que você pensa do STF. Eu não quero esquecer. Sim, aí, ó, você tem uma ideia, até essa pandemia, eu achava que o país mais preparado do mundo era os Estados Unidos, né, em matéria de saúde. A pandemia mostrou que não é bem assim, né? Essa pandemia trouxe tanta coisa ruim, mas trouxe muita coisa que a gente alertou para a realidade, né? Disseram que morreu em 2021, aliás, em 2020, que era o governo Trump, porque Trump era todo igual que diz que o nosso aqui também é, né? Aí lá morreu quase 70 mil pessoas na época de Trump, né? Passou no ano de pandemia. No segundo ano de pandemia, foi o Biden, né? Sabe quantas pessoas vai completar essa semana nos Estados Unidos? 1 milhão. Né? Já está em 990 mil pessoas que morreram nos Estados Unidos. E 2 anos de pandemia. Lá começou, a primeira pandemia começou 1 mês antes lá do que aqui no Brasil. A vacinação lá começou primeiro que a gente, até porque lá foi o primeiro país que criou a vacina. Né? Lá não se vacina quem não quer. Desde o primeiro dia tem vacina lá sobrando para todo mundo. Da fase é pagar para quem quiser se vacinar. Para você ter uma ideia que essa pandemia, muitos cientistas falaram besteira. Né? Falaram besteira que até a ciência não é exata. Né? Muitos cientistas que davam fazer aquele discurso, né, na mídia, em tudo, achar que sabia tudo, ninguém. Quem cuida da saúde dos Estados Unidos, me fugiu aqui o nome dele agora, é dos mais preparados do mundo, o médico mais preparado do mundo. E é o país que está morrendo mais gente. Né? Inclusive na Índia, que tem uma população 3 vezes maior que no Brasil, e 5 vezes maior do que nos Estados Unidos, morreu lá muito menos do que aqui e do que nos Estados Unidos. Estão achando agora, sabe por que o pessoal lá morreram muito pouca gente? Apesar da pandemia também estar por lá. Porque o pessoal toma lá muita cloroquina, e não é para pandemia, que vem tomando há anos, é para outros problemas, né? Cloroquina e aquela ivermectina para negócio de piolho, né? A população toma esses 2 remédios lá, já é padrão, é de anos e anos, entrando e saindo. Aí estão achando, isso vai ter estudo ainda, que como eles tomaram esses remédios, que aqui se falar isso,
Hoje na mídia, Maria, a pessoa pode ir até presa se falar em cloroquina aqui no Brasil hoje em dia, né? Então lá ainda estão estudando que pode ter ajudado. A pandemia lá pegou muita gente, mas está pagando leve, né? Porque devido a esse remédio que já tomava para outras doenças, pode ter ajudado, né? A combater o vírus, não sei. Aí é tanto. Pois é isso que eu queria dizer. País que a gente achava que era o rei do mundo, né? Como se diz, não é bem assim, todos têm suas fragilidades, né? Hoje em dia a gente fala em desmatamento. A população, quanto mais cresce, e a tendência é crescer cada vez mais vai ter desmatamento, né? Você vai cobrir a sua casa, né? Você precisa de madeira para cobrir a sua casa. Você vai na loja comprar uma mesa. Se tiver uma mesa de ferro e uma de madeira, se for mais bonito, você compra de madeira. Isso vem da onde? Tem que desmatar para ter, né? Para servir a população, né? Então, desculpe a demora aí, que a gente Não, passou, a gente passou aqui do a gente limite. está acompanhando aqui. E no mais é desejar saúde, né? Para todo mundo. Se Deus quiser, na próxima semana a gente viu que esteja aqui, pelo menos mais alegre, que a pandemia esteja em 80, 70 e a tendência, se Deus quiser, a gente se livrar desse vírus maldito, né? Que realmente tem tirado a vida de muita gente, não só no Brasil, mas do mundo todo. Obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado pelo tempo. Nada, Orlando. A gente se estendeu porque o tema levantado por você foi interessante e agradável. Mas eu ia demandar muito tempo eu tentar lhe convencer. Mas, em regras gerais, assim, os ministros, eles são estudiosos do direito que vão dando interpretações que naquele momento, naquele contexto político, eles interpretam que aquilo ali, como a prisão do Lula, eles interpretaram naquele momento que era para ser feito daquela forma. Aí a mídia está pregando, o STF que governa, o STF que legisla, que intervém. Eles erram nas decisões, erram como a gente erra no nosso dia a dia, na nossa vida. Enfim, todo mundo tem uma parcela de erro na vida. Mas o fato deles mudarem essas decisões, a própria Constituição prevê essa possibilidade, quando prevê a mutação constitucional. A mutação constitucional é a mudança de entendimento da norma, da regra que está lá, que eu disse que ela é imutável, que ela se aplica na base do tudo ou nada, sem mudar o texto. O texto é o mesmo, mas a interpretação que passa a ser dada e que a jurisprudência, que nós, como advogados, operadores do direito, passamos a entender é que houve mudança. Diferente das outras legislações que acabam, de fato, alterando, modificando um ou outro, enfim. É muito complexo esse tema, a gente tem que sentar no debate assim, só nós, para poder dar certo. Todo mundo já está assim, bem no meio, cansado e tal, mas a palavra permanece facultada, se algum outro vereador assim o desejar. E antes da gente concluir, eu queria chamar a atenção de todas as mulheres do nosso município e também dos homens para o primeiro seminário que nós vamos ter nos dias 25 e 26 aqui na Câmara Municipal de Fortim. É um seminário promovido pelo Instituto Futuri, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e, claro, com a nossa Câmara Municipal, através da Procuradoria Especial da Mulher de Fortim. E a gente deixa o convite a todas as mulheres do município, pedindo a vocês que estendam isso às mulheres do convívio de vocês, esposas, filhas, vizinhas, para que a gente, na segunda-feira, esteja aqui nesse momento de entender o empreendedorismo feminino, como agir, como buscar recursos. São pessoas que vão vir para nos capacitar para isso. A gente pede que quem tenha interesse em participar faça sua inscrição através do link que está disponibilizado no Instagram da Câmara, Facebook. Enfim, acesse qualquer servidor aqui da casa para isso. Faça sua inscrição até sexta-feira, porque a gente precisa ter esse referencial da quantidade de pessoas inscritas para mobilizar a questão de lanche, os próprios certificados que vamos poder emitir pela Câmara, por questão de logística. Então, a gente está pedindo que
que seja feita essa inscrição prévia. A gente vai abrir o seminário no dia 25, a partir de 8 horas. Já vamos ter uma palestra com uma mulher inspiração no estado do Ceará, que vai vir aqui para falar para a gente, que vai conduzir esse momento. O tema da palestra, Mulheres de Sucesso que Atuam no Ceará. E a gente também vai tentar inserir mulheres do nosso município nesse momento. Aqui nós temos nossas 2 vereadoras parceiras da casa, a vereadora Márcia e a vereadora Monique, que estão à frente comigo desse seminário denominado Seminários Donas de Si. Não é um seminário que a Keitiane idealizou junto com a Márcia e a Monique, é algo preparado pelo Estado e que a gente conseguiu essa parceria via Procuradoria da Mulher. Algumas pessoas estão questionando que foi muito em cima da hora para viabilidade de conseguir fazer a inscrição. Tem algumas pessoas que já estão com compromisso, mas a gente pega as oportunidades que surgem para a gente. São vários municípios, uma lista, gente, de todos os municípios querem esse seminário. E o que acontece? Uma colega de um determinado município não conseguiu articular para que fosse lá e me acionou, porque eu já estava na fila lá embaixo, para Deus sabe quando. E aí eu sou aquela pessoa que a oportunidade surge e eu pego ela. Então, tenho certeza, como eu digo e reitero, vão vir as pessoas que estavam destinadas por Deus a virem para esse momento, e eu tenho certeza que serão muito bem recepcionadas pela casa, pelas vereadoras, pelas servidoras e pelos palestrantes que nós vamos ter. A ideia é que seja um momento engrandecedor e ímpar na vida de cada um, também é extensivo aos homens empreendedores, ou que já empreendam, ou que tenham esse desejo, né, de empreender no futuro. Então, a gente faz aí esse convite geral a todos. As demais palestras, para não ficar cansativo, está tudo constando no Instagram, nas redes sociais da Câmara. E acredito que nenhum outro vereador, pelo estender dos debates, tenha interesse na fala, né? Então, a gente vai encerrar a 9ª sessão ordinária de 2022, convidando a todos para a 10ª sessão ordinária a ser realizada dia 6 de maio. Boa noite.